como é que eu tenho aqui isto configurado. Ok, já está a gravar, aqui estão a ver em casa também. Ok, então estava a introduzir a notação para portfólio ou carteira. Então, como é que nós interpretamos aqui o vetor? Este vetor, θ1, θJ maiúsculo, é uma carteira e que indica o que é o θ1. É o número de unidades do ativo 1 que vamos transacionar. θJ, o número de unidades do ativo J que vamos transacionar e de modo equivalente para o θJ. E agora, a que espaço é que pertence este vetor? Este ponto é muito importante. Temos quantos ativos? Temos J ativos. Portanto, uma carteira vai ter dimensão J, vai estar em RJ. E agora, tenho que pôr aqui o mais ou não tenho que pôr o mais? O que é que vocês acham? Este ponto é importante. Pronto, de facto a resposta está aqui no próprio slide. Se não for mais, Não era? Na verdade, aqui o θ pode ser positivo ou negativo. E qual é a interpretação? Quando ele é positivo, é porque estamos a fazer um investimento nesse ativo, estamos a comprar esse ativo. Quando o θ é negativo, quer dizer que estamos a usar esse ativo para fazer um crédito. Ou seja, estamos a pedir emprestado com esse ativo. Como? tipo um penhor ou uma garante. Quando eu faço um empréstimo para uma casa, eu na prática estou a transacionar um produto financeiro do banco, que é um produto financeiro em que ele me concede dinheiro e depois eu vou ter que pagar o empréstimo e mais as taxas de juros associadas. Então, no momento em que eu vou ao banco pedir o empréstimo, a interpretação disto é que eu estou a vender aquele ativo que o banco tem disponível e quando eu vendo, é como se eu estivesse a vender ao banco e o banco a dar-me dinheiro. Ou seja, quando eu faço uma venda, eu recebo dinheiro. E estou a receber esse dinheiro como um empréstimo. No fundo, estão-me a emprestar esse dinheiro. Eu depois, mais à frente, vou ter que o pagar. Está bem? Portanto, aqui uma carteira tem esta interpretação. Os θs podem ser positivos ou negativos e tem a ver com se estou a fazer um crédito ou um empréstimo. Se estou a fazer um crédito ou um investimento. Ok. Então, e agora quando eu transaciono uma carteira θ, com aquelas coordenadas, o que é que vai ser o meu retorno? E agora falta aqui os preços ainda, porque como é que isto funciona? Eu vou transacionar os ativos na data 0 e os ativos vão ter um certo preço e depois na data 1 eles vão me dar retornos. E esses retornos vêm definidos pelaquela matriz A, que tem os retornos dos ativos. Quando eu transaciono uma carteira θ, com estas coordenadas, o que é que vão ser os retornos desses ativos, dessa carteira, em cada estado da natureza? Basicamente, eu posso obter os retornos em cada estado da natureza fazendo o produto daquela matriz de retornos pela carteira. Porque quando eu faço este produto, vocês sabem fazer todos os produtos de matrizes? Ou alguns nunca fizeram? Não se lembram? Hã? Eliana, Edmilson, produto de matrizes, sabem fazer? Sim, professora. Sim. Não sei, professora. Não? Mas eu já faço aqui um exemplo, de qualquer maneira. Mas pronto, para quem sabe já vai perceber o que eu digo, quem não sabe depois percebe a seguir. Vamos já resolver esse problema. Quando eu tenho estas duas matrizes e faço o produto, eu vou multiplicar os elementos que estão na primeira linha pela coluna, multiplico 1 a 1 e somo, e isso vai-me dar o primeiro elemento do produto e isso é o retorno da carteira no estado da natureza 1. Quando eu multiplico a linha que está na posição S pela carteira, no fundo estou a fazer este produto aqui, produto interno, lembram-se, que é
multiplico as coordenadas e somo, o que eu tenho é o retorno da carteira no estado da natureza S. E fazendo este produto, eu tenho o retorno da carteira em cada um dos estados da natureza. Por exemplo, antes de passar ali, por exemplo, imaginemos que a minha matriz de retornos era a seguinte matriz. A igual a 1, 2, 3, 1, 0, 1. Se eu tenho esta matriz A, o que é que isto quer dizer? Que eu estou a pensar num modelo em que eu tenho dois ativos. E quantos estados da natureza? Não, eu para ver se está na nuvem ou não, tenho que interromper e voltar outra vez, ou aqui eu consigo ver. Aqui eu não sei onde é que estou a gravar, mas eu supostamente não escolhi na nuvem. Esta mensagem que apareceu tem a ver com o tablet. Portanto, eu acho que está tudo ok. Pronto, então, se eu tiver esta matriz de retornos, o que é que isto quer dizer? Que eu tenho quantos ativos? 2 ativos e 3 estados da natureza, em que o primeiro ativo está descrito na primeira coluna. Então, este é o retorno no estado da natureza 1, este é o retorno no estado da natureza 2 e este é o retorno no estado da natureza 3. E o segundo ativo tem retornos 1, 0, 1, retorno no estado da natureza 1, retorno no estado da natureza 2, retorno no estado da natureza 1. Tenho 2 ativos. E tenho 2 ativos porque tenho 2 colunas. Ok? E se eu transacionar uma carteira neste caso, como eu tenho 2 ativos, é um vetor com 2 coordenadas. E então o que é que pode ser aqui uma carteira? Θ igual a 2, 1. Posso pensar nesta carteira. O que é que isto quer dizer? Que eu vou comprar 2 unidades do ativo 1 e 1 unidade do ativo 2. Então, quais é que vão ser os meus retornos amanhã desta carteira? Vou fazer o produto 1, 2, 3, 1, 0, 1. Vou fazer o produto da matriz de retornos pela carteira. Ponho a carteira em coluna. Quanto é que isto vai dar? Então, a primeira linha, o produto das matrizes, para quem já não se lembra, ou pode mesmo não ter nunca olhado para isto, mas é muito fácil. Pego na primeira linha e vou multiplicar aqui pela coluna. De que maneira? Faço 1 vezes 2 mais 1 vezes 1. E dá 3, neste caso. Quem sabe fazer produto, corrija-me se eu me enganar. Depois, para o segundo elemento, vai ser 2 vezes 2 mais 0 vezes 1. Pego na segunda linha, multiplico o 2 por 2, 2 vezes 2 mais 0 vezes 1. E o terceiro elemento será, pego na última linha e faço 3 vezes 2 mais 1 vezes 1. Então, vou ficar com 4 aqui, e aqui vou ficar com 6 mais 1, 7. Está certo? Isto quer dizer que se eu comprar 2 unidades do ativo 1 e 1 unidade do ativo 2, os meus retornos amanhã, se eu for parar ao estado da natureza 1, o meu retorno é 3. Se for parar ao estado da natureza 2, o meu retorno é 4. Se for parar ao estado da natureza 3, o meu retorno é 7. Outro exemplo de uma carteira, θ igual a 1 menos 1. O que é que isto quer dizer? Que usei o ativo 1 para investir, comprei uma unidade do ativo 1 e usei o ativo 2 para fazer um crédito. Vendi uma unidade do ativo 2. Qual é o meu retorno amanhã? Vou fazer exatamente o mesmo produto. 1, 2, 3, 1, 0, 1, que multiplica por 1 menos 1. Quanto é que isto dá? 0. 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. Depois 2 vezes 2 e 2. Ou seja, se eu investir no ativo 1 e usar o 2 para fazer um crédito, no primeiro estado da natureza, como aquilo que eu tenho que pagar é 1, é igual ao que eu tenho, como aquilo que eu vou receber, que é 1, é igual ao que eu tenho que pagar, que é 1, fica 0.
O meu retorno é zero. No segundo estado da natureza, o meu retorno do investimento é 2 e o que eu tenho que pagar do crédito é 0. E, portanto, neste caso, o meu, digamos, retorno líquido é 2. E o outro dá 2 também. Entenderam aqui o cálculo dos retornos de uma carteira? Porque agora vamos então passar ao problema do consumidor. Como é que era o problema do consumidor na economia de troca pura, sem produtos financeiros? Qual era o problema do consumidor na economia de troca pura? Ou da escolha. O problema do consumidor era quando nós tínhamos o consumidor caracterizado por preferências representadas por uma função de utilidade, e o que o consumidor faz é escolher o cabaz que lhe dá mais utilidade, mas não pode escolher todos os cabazes. Tinha uma restrição. Qual era a restrição? A restrição orçamental. Ok? Então, já agora, vou ver se eu consigo chegar lá rapidamente ao problema do consumidor. Talvez aqui. Este era o problema do... Sim? Este era o problema do consumidor, lembram-se? Escolher o cabaz X que maximiza a utilidade, sujeito à restrição orçamental, que é o valor do que vai comprar tinha que ser menor ou igual que o valor da dotação inicial. E agora, neste novo modelo, o consumidor vai comprar bens e vai transacionar ativos. Então, como é que será a restrição orçamental? E ele vai comprar bens e transacionar ativos na data zero, e o que eu tenho que introduzir, que ainda não introduzi, são os preços. Só que agora, no nosso caso, com produtos financeiros, nós vamos ter preços para bens e vamos ter preços para produtos financeiros. Então, vou agora voltar lá onde estava e vamos então olhar para a restrição orçamental nesta economia com mercados financeiros. E nesta economia com mercados financeiros, na verdade, vamos ter várias restrições orçamentais, porque vamos ter uma restrição orçamental para cada período e para cada estado da natureza. Mas para escrever as restrições orçamentais, eu tenho que fixar os preços. E os preços agora vou ter P0, que é o preço dos bens na data zero. Este P1 é o vetor de preços dos bens no estado da natureza 1. Preço dos bens no estado da natureza S, preço dos bens no estado da natureza S maiúsculo. Portanto, é um vetor que está neste espaço. E os preços são positivos. E depois vou ter agora também preços para os ativos. E eu vou transacionar os ativos na data zero, vou pagar um certo preço e depois eles vão me dar retornos na data 1 em cada estado da natureza. Então, a restrição orçamental da data zero, eu vou ter uma restrição orçamental para hoje, para a data zero, e depois vou ter uma restrição orçamental para cada estado da natureza da data 1. A restrição orçamental da data zero é esta. Ou seja, na data zero, eu vou comprar um cabaz de bens, que é o X0, e vou transacionar um portfólio. Então, eu vou escrever esta restrição orçamental de outra maneira, que talvez seja mais imediata, mais simples de perceber, mas que é exatamente a mesma coisa. O valor do cabaz que eu vou consumir na data zero, mais o valor do portfólio que eu transacionar na data zero, tem que ser menor ou igual que a riqueza que eu tenho na data zero, e a riqueza que eu tenho na data zero é o valor da minha dotação inicial.
Esta é a restrição orçamental da data zero. Portanto, este produto interno, estes pontinhos aqui já sabem que isto são vetores, não é? Porque eu tenho vários bens na data zero e tenho vários ativos e, portanto, tenho aqui produtos de vetores. Faz sentido esta restrição orçamental para a data zero? E agora, amanhã, no estado da natureza S, qual é que vai ser a minha restrição orçamental? E já agora eu escrevi isto aqui, eu escrevi à mão, mas esta restrição é exatamente igual à que está aqui em cima. É só que eu passei aqui em cima, eu passei este termo para o lado esquerdo. É a mesma coisa. E agora, qual é a restrição orçamental no estado da natureza genérico S? Pois é igual para todos os estados da natureza. Qual é a restrição orçamental? Se calhar aqui também estou com vontade de escrever, que é o valor, só que não sei onde é que vou escrever, aqui. O valor do cabaz que eu vou consumir, PDS, que é o preço dos bens no estado da natureza S, produto interno com o cabaz que eu escolho no estado da natureza S, vai ser menor ou igual do que a riqueza que eu tenho no estado da natureza S. E qual é a riqueza que eu tenho no estado da natureza S? É o valor da minha dotação inicial mais os retornos que eu vou ter do portfólio que transacionei da data zero. E os retornos do portfólio que eu transacionei na data zero é aquela linha S da matriz de retornos, que eu estou aqui a representar por ADS, produto interno com a carteira. Ou seja, este valor que eu estou a pôr aqui é este que nós tínhamos aqui, estão a ver? Que é o retorno da carteira no estado da natureza S. Faz sentido esta restrição orçamental? Portanto, eu transaciono os ativos no estado da natureza, transaciono os ativos na data zero e depois eu vou receber os retornos desses ativos na data 1 em cada estado da natureza, ou seja, contingente ao estado da natureza em que eu estiver. Eu tenho aqui, este slide parece estar aqui um bocadinho complexo, porque eu, na verdade, tenho aqui 3 restrições orçamentais possíveis para o estado da natureza S da data 1. E porquê? Porque pode depender do tipo de produto financeiro que eu estou a transacionar. E, em geral, nós assumimos que temos 3 tipos de produtos financeiros, que é, o produto financeiro pode pagar, o retorno pode ser em dinheiro, ou pode ser em unidades de um bem, neste caso nós dizemos, imaginem, o retorno podia ser em ouro, unidades de um bem. Nesse caso nós dizemos que os ativos são ativos em numerário, pagam em unidades de um bem, e se o ativo pagar em unidades de um bem, quando eu vou calcular o retorno do ativo, eu tenho que multiplicar aqui pelo preço desse bem. Aquele A, que é o retorno, como é em unidades do bem, eu tenho que multiplicar o retorno pelo preço desse bem, para ter a restrição orçamental coerente. E, portanto, aquela primeira restrição orçamental que eu tenho aqui era admitindo que os ativos pagam em dinheiro. E, portanto, fica simplesmente ADS, produto interno com a carteira. Se os ativos pagarem em numerário, eu tenho que multiplicar o retorno pelo preço desse bem em que os ativos pagam. E ainda existe a possibilidade dos ativos pagarem em cabazes de bens. E se os ativos pagarem em cabazes de bens, eu tenho que multiplicar cada cabaz pelo preço dos respectivos bens. E, portanto, ainda tenho aqui esta terceira restrição orçamental alternativa. Na verdade, nós vamos fazer exemplos e vamos fazer exemplos aqui com esta segunda possibilidade, porque é aquela em que as contas depois também ficam mais fáceis. Pronto, então, neste momento, eu já posso descrever o problema do consumidor nesta economia. Cada consumidor o que é que vai fazer? Vai escolher um plano de consumo, este X é um plano de consumo de bens, e um plano de consumo é o consumo para a data 0 e para cada estado da natureza da data 1, um plano de consumo e uma carteira, de modo que a sua utilidade seja maximizada
e o plano de consumo e a carteira tenham que satisfazer a restrição orçamental. Ou seja, o conjunto de todas as carteiras e cabazes que satisfazem a restrição orçamental, em inglês nós temos uma maneira muito simples de designar, que é o budget set. Ou seja, o plano de consumo e a carteira têm que pertencer ao budget set, que é este B, que eu aqui represento por B, BI. O budget set depende do preço dos bens e depende do preço dos ativos. E agora, o que é que nós... Ok, eu tenho aqui... Pois, eu estou aqui a pensar, se calhar vou já avançar, deixa-me só ver as horas. Ok, então vamos fazer um exemplo de resolver o problema de um consumidor. Ok? Exemplo, vamos fazer contas? Então, se vamos fazer um exemplo, o que é que significa? Que eu vou ter que dar as características de um dado consumidor, ou seja, porque na prática, para eu poder resolver, o que é que eu preciso? Para poder resolver o problema do consumidor, eu preciso saber as características do consumidor, ou seja, qual é a sua função de utilidade e quais são as suas dotações iniciais, e preciso também de saber qual é a estrutura financeira da economia, e a estrutura financeira da economia é aquela matriz A. Com aquela matriz A eu sei qual é a estrutura financeira da economia. Ok, então tenho aqui um exemplo para resolver. Quando nós resolvemos o problema do consumidor, o que nós obtemos é a função procura desse consumidor. Ou seja, o que é que ele quer, qual é o plano de consumo que ele quer comprar e qual é a carteira que ele quer transacionar a certos preços, ou dados os preços, basicamente. Então, temos aqui uma economia, neste caso não é uma economia, porque uma economia pressupõe ter vários consumidores, eu aqui só tenho um consumidor, e eu só quero determinar a função procura desse consumidor. E para isso vou escrever o problema do consumidor e vamos resolver. Ok, então, tenho uma economia com duas datas, portanto é o modelo que estávamos a considerar, t igual a 0 e t igual a 1, e temos 3 estados da natureza nesta economia. E aqui estamos a assumir que não há consumo de bens na data 0. Ou seja, na data 0 os consumidores só transacionam ativos. E depois consomem só na data 1 em cada um dos possíveis estados da natureza. E a estrutura financeira é descrita por esta matriz. Portanto, se a estrutura financeira é descrita por esta matriz, o que é que nós temos? Temos 2 ativos, temos 2 colunas, em que o ativo 1 paga uma unidade, e os ativos pagam em unidades do bem. E nós só temos um bem nesta economia, portanto eles só consomem um bem em cada estado da natureza. E estes ativos pagam em unidades do bem, ou seja, o ativo 1 paga uma unidade do bem no estado da natureza 1 e no estado da natureza 2 e 3 não paga nada. Portanto é um ativo com risco. Se a gente for parar ao estado da natureza 1, temos retorno positivo desse ativo. Se formos parar ao estado da natureza 2 ou 3, esse ativo não nos dá retorno nenhum. E o ativo 2 não dá retorno no estado da natureza 1, dá retorno no estado da natureza 2 e 3. Ok? E agora temos então um consumidor que é caracterizado por esta função de utilidade. Ou seja, eu disse que não havia consumo na data 0, portanto, a função de utilidade que depende do consumo só depende de x1, que é o consumo no estado da natureza 1, x2, consumo no estado da natureza 2 e x3, consumo no estado da natureza 3. Portanto, a função de utilidade só depende destas 3 variáveis e é igual a esta função. Portanto, tenho aqui uma função de utilidade concreta, logaritmo de x1 mais logaritmo de x2. E a dotação inicial deste consumidor é 0,12. O que é que isto quer dizer? Que ele tem 0 unidades do bem como dotação inicial no estado da natureza 1, 1 no estado da natureza 2 e 2 no estado da natureza 3. E agora vamos resolver o problema do consumidor. Portanto, vamos começar por escrever o problema do consumidor.
E basicamente o que temos que fazer é, a função de utilidade está aqui dada, vamos ter é que escrever as restrições orçamentais. Já agora, como só temos 2 ativos, uma carteira vai ser de que tipo? A carteira vai ter uma carteira vai ter 2 coordenadas. Teta 1, teta 2. Quanto é que eu quero transacionar do ativo 1 e 2? E em termos de preços, vou ter preço para o ativo 1, preço para o ativo 2 e vou ter preços para os bens. E para os bens vou ter o preço do bem no estado da natureza 1, preço do bem no estado da natureza 2 e preço do bem no estado da natureza 3. Eu só tenho um bem em cada estado da natureza. Portanto, o meu L do modelo geral aqui é 1. O L é igual a 1. Então vamos escrever as restrições orçamentais. Portanto, não é isto que eu quero. Ou vamos escrever o problema do consumidor. Então, este consumidor, o que é que ele vai fazer? Já agora eu vou pôr aqui ao lado, porque depois me vai ajudar a fazer as contas, a matriz de retornos, que era 100, 011. Quando o consumidor transaciona uma carteira destes ativos, o que é que vão ser os retornos dele? Qual é que é o produto quanto é que dá o produto neste caso? Teta 1, teta 2. Olha, desculpem lá, para quem está em casa, vocês conseguem ver bem o que eu estou a escrever ou isto está muito pequeno? Estamos. Está bem, está. Veem bem? Ok. Pronto, então estes são os retornos. E agora, o que é que o consumidor vai fazer? Vai escolher, vai maximizar, ou vai escolher o cabaz X1, X2, bem, é melhor escrever primeiro a função de utilidade. Vai maximizar a função de utilidade, que era logaritmo de X1 mais logaritmo de X2. Reparem numa observação relativamente à função de utilidade. A função de utilidade depende do consumo, como não há consumo na data 0, mas há consumo em cada um dos estados da natureza da data 1. Como só aparece aqui logaritmo de x1 e logaritmo de x2 na função de utilidade, o que é que isto quer dizer? Que ele não valoriza o consumo no estado da natureza 3. Estou só a interpretar a função de utilidade. Faz sentido? Só aparece logaritmo de x1 mais logaritmo de x2 é porque ele não valoriza consumir no estado da natureza 3, quer dizer que ele prefere consumir se estiver no estado da natureza 1 ou 2. Então, vai maximizar esta função sujeito às restrições orçamentais. E quais é que são as restrições orçamentais? Na data 0, ele iria transacionar bens, mas neste caso nós assumimos que ele não consome na data 0. Como não consome, ele só transaciona ativos. Se só transaciona ativos, a restrição na data 0 vai ser Q1 vezes θ1 mais Q2 vezes θ2, tem que ser, como a função de utilidade é crescente, eu passo já para as restrições com igualdade. Tem que ser igual a 0. Ok? Se houvesse, eu vou só por aqui, se houvesse consumo seria se houvesse consumo na data 0, que não há, seria P0, X0 mais Q1 θ1 mais Q2 θ2 igual a P0 vezes a dotação inicial, W0. Mas como não há consumo da data 0 e não há dotação inicial da data 0, eu apago este termo e este termo, e a restrição orçamental é simplesmente o valor da carteira que eu tenho que transacionar tem que ser igual a 0. Reparem o que é que isto está a dizer? Está a dizer que se eu não tenho dotação inicial na data 0, porque não há consumo na data 0, eu não tenho riqueza na data 0. Como não tenho riqueza, eu vou transacionar no mercado financeiro, mas para eu poder transacionar no mercado financeiro, eu vou ter que fazer simultaneamente, e para poder fazer um investimento eu tenho que fazer um crédito. É o que isto quer dizer. Como eu não tenho rendimento nenhum, para poder fazer um investimento eu tenho que fazer um crédito. Portanto, necessariamente aqui um dos tetas tem que ser negativo.
para o outro ser positivo. Agora, restrição orçamental no estado da natureza 1. E já agora eu vou relembrar aqui ao lado também que a dotação inicial deste consumidor era 012. 012. Vou chamar este consumidor 1. Então, como é que é a restrição orçamental no estado da natureza 1? Vai ser o preço do bem vezes aquilo que ele quer consumir do bem, vai ser igual ao valor da dotação inicial no estado da natureza 1, e no estado da natureza 1 a dotação inicial é 0, não tem nada, é este primeiro zero do vetor. Então, P1 vezes 0, mais o retorno da carteira neste estado da natureza. E o retorno da carteira neste estado da natureza é o θ1. Então, será mais θ1. Esqueci-me de um pormenor. O retorno é em unidades do bem. Então, não posso pôr só θ1. É o preço do bem vezes θ1. Estado da natureza 2, restrição orçamental, P2, preço do bem no estado da natureza 2, vezes aquilo que eu quero consumir do bem no estado da natureza 2, vai ser igual a P1 vezes a dotação inicial, que é 1, neste estado da natureza, mais P1 vezes o retorno da carteira, que é θ2. E, finalmente, P3, X3, restrição orçamental do terceiro estado da natureza, igual a P1 vezes 2, que é a dotação inicial neste estado da natureza, mais P2 vezes θ2 outra vez, porque o retorno no terceiro estado da natureza também é θ2. Ok? Eu estou a trabalhar com ativos em numerário porque isto permite-me fazer já uma simplificação muito grande, que é, naquelas 3 equações eu posso dividir tudo por P1 e o P1 desaparece. O θ3? Porque é o retorno em cada um do estado da natureza e que resulta aqui deste produto. Exatamente. Ora, isto simplifica. E simplifica como? Na primeira restrição orçamental eu posso dividir tudo por Q1. Então isto vai ser maximizar a função de utilidade, ou seja, eu vou simplificar as funções de utilidade. Não vou simplificar as funções de utilidade, vou simplificar as restrições orçamentais. A primeira vai ficar θ1 mais Q θ2 igual a 0. Só preciso do preço relativo dos dois ativos. E as outras a seguir vão ficar simplesmente x1 igual a θ1. Estou a dividir a primeira a equação do estado da natureza 1 por P1, a outra por P2 e a outra por P3. Posso dividir todas. x2 igual a P1 não, a 1 mais θ2 e o x3 igual a 2 mais θ2. Concordam que eu posso fazer estas simplificações? Portanto, eu dividi esta equação do estado da natureza 1 por P1, dividi a equação do estado da natureza 2 por P2, e isto não está, e agora percebo que há aqui umas gralhas pelo meio, mas vou corrigindo. Aqui era tudo P2, porque é a restrição orçamental relativa ao estado da natureza 2. Portanto, posso dividir tudo por P2 e faço desaparecer. E a última restrição aqui é P3 e aqui é P3. Estou no estado da natureza 3, os preços do bem são P3. Portanto, divido tudo por P3 na última equação e tenho esta equação simplificada. E agora tenho aqui um problema de otimização com muitas restrições que pode parecer difícil de se resolver, mas na verdade a gente vai resolver como ontem. É que eu posso substituir as equações na função objetivo e ficar com o problema numa só variável. Quais são as contas que eu tenho que fazer?
Vou passar para aqui. O θ1 é menos que θ2. O x1 posso escrever em função também do θ2, que é menos que θ2, porque o x1 é igual a θ1. O x2 já está escrito em função do θ2. E o x3 também, 2 mais θ2. Ou seja, eu tenho todas as variáveis escritas em função do θ2, o que significa que eu posso substituir as restrições da função objetiva e fico com uma função objetiva a depender de uma única variável. Então, como é que vai ficar a função objetiva? É logaritmo de x1 mais logaritmo de x2, fica logaritmo de menos que θ2 mais logaritmo de 1 mais θ2. Ou seja, o meu problema vai simplesmente ser escolher o θ2 que maximiza o logaritmo de menos que θ2 mais logaritmo, e agora já não me lembro, o que é que era logaritmo de x2 e o x2 é 1 mais θ2. O x3 não aparece na função de utilidade. Este consumidor não dá valor a consumo no estado da natureza 3. E agora é determinar o θ2 que maximiza esta função. Vocês lembram-se da derivada do logaritmo? Ou já cá fizemos? Já cá fizemos. Se eu derivar esta função de utilidade que está escrita só em função do... que agora está escrita apenas em função de θ2, em ordem a θ2, fica menos Q sobre menos Q θ2. É a derivada do argumento a dividir pelo argumento. Mais 1 sobre 1 mais θ2. E isto vai ser igual a 0. E agora, este Q corta com este. Vou ficar com 1 sobre θ2 mais 1 sobre 1 mais θ2 igual a 0. E isto fica equivalente a 1 mais θ2 mais θ2, portanto vou reduzir ao mesmo denominador, igual a 0. Não. Estou a multiplicar a primeira fração por 1 mais θ2 e a segunda por θ2. E, portanto, eu tenho que o θ2 é igual a menos 1 meio. Está certo? Esta função é uma função logarítmica, as funções logarítmicas também são côncavas, portanto, à partida isto será o máximo. Desde que depois as restrições todas as outras restrições sejam compatíveis. E há aqui uma restrição com a qual ainda não tive muito cuidado, mas que agora vou precisar ter cuidado. Ora, neste caso, já tenho o θ2 determinado, então o θ1 vai ser menos Q θ2, então é menos Q sobre 2. Isto parece menos 9, não é? Vou pôr assim, menos... O θ2 não pode ser positivo. Não sei, eu não tenho... Bem, não sei. As restrições que eu tenho é o x1 é menos Q θ2. Desculpa, a conclusão que tiraste foi que... O Q não pode ser negativo, não. O θ2 tem que ser negativo. E é menos 1 meio. O θ2 está definido já. Mas depois temos as outras restrições que também temos de ter cuidado, que é, agora vou voltar ao consumo. O que é que ele vai consumir? O x1 é θ1. O x1, o consumo no estado da natureza 1, seria θ1, ou seja, menos Q sobre 2. Mas menos Q sobre 2
já é um problema. Ou não é um problema? Não, não é nada um problema. É menos o x1 é θ1 e o θ1 é Q sobre 2, ou seja, eu aqui esqueci-me do sinal, porque o θ1 é menos Q θ2. Se eu multiplicar menos Q por menos 1/2, tenho Q sobre 2. Portanto, o θ1 é Q sobre 2. O x1, que é θ1, também é Q sobre 2. O x2 é 1 mais θ2. 1 mais θ2 é 1/2. E o x3 é 2 mais θ2. Dois mais θ2, 3 mais. Eu vou pôr direto 3 mais. Ou seja, isto é a solução do problema do consumidor. Ou seja, ele vai escolher as unidades que ele quer transacionar do ativo 1 vão ser Q sobre 2. Portanto, depende do preço. Ok? Quando se tivéssemos um preço, sabíamos exatamente que unidades é que ele queria transacionar. O x1 é a mesma coisa, é igual ao θ1, Q sobre 2. Também depende do preço. O x2 e o x3 não estão a depender do preço, já estão fixos. Seriam 1/2, 3 meios. Então, esta é a função procura deste consumidor. E este consumidor eu vou chamar o consumidor 1, e como vou chamar o consumidor 1, vou pôr cá em cima, procura do ativo 2 pelo consumidor 1, procura do ativo 1 pelo consumidor 1, procura do bem no estado da natureza 1 pelo consumidor 1, procura do bem no estado da natureza 2 e procura do bem no estado da natureza 3 pelo consumidor 1. Ou seja, isto seria a função procura do consumidor 1. E agora vamos para a economia genérica, de troca pura, com mercados financeiros. O que é que caracteriza essa economia? Vai ser precisamente este triplo, ou seja, o que é que nós temos a caracterizar a economia? Temos o conjunto de consumo, temos a estrutura financeira que é descrita pela matriz A e temos os N consumidores, cada um caracterizado por uma função de utilidade e por uma dotação inicial. Cada consumidor resolve o seu problema e pode-se então determinar a função procura de cada consumidor. Então, e neste caso, o que é que será um equilíbrio? O que é que neste caso será o equilíbrio para a economia? Aqui temos a mesma questão, que para termos equilíbrio, o que é que deve acontecer em termos de procura e de oferta? Ou a procura não deveria ser superior à oferta. Mas agora só que agora temos mais ingredientes, porque agora temos procura de bens e temos mais o quê? E temos produtos financeiros, ou seja, temos portfólios. E para estarmos em equilíbrio, o que é que tem que acontecer? Também temos que estar em equilíbrio no mercado financeiro. E estarmos em equilíbrio no mercado financeiro quer dizer o quê? Que se há alguém que compra um ativo, tem que haver alguém que vende. Portanto, quando nós somamos as carteiras de todos os consumidores, o que é que deveria acontecer para estarmos em equilíbrio? Se quando alguém compra, alguém vende, quando eu somo nos consumidores todos,
o resultado devia ser zero. Exatamente. E essa é aqui a última condição de equilíbrio. Equilíbrio no mercado dos ativos, dos produtos financeiros, significa procura de ativos igual à oferta de ativos. Isso significa que quando eu somo nas carteiras de todos os agentes, o resultado deve ser zero. Então, um equilíbrio nesta economia com mercados financeiros, neste caso será um vetor de preços para os bens, um vetor de preços para os ativos, uma alocação de bens físicos, ou seja, um plano de consumo de bens para cada consumidor, e uma alocação de carteiras, ou seja, uma carteira para cada consumidor. E para que isto seja um equilíbrio, o que é que deve acontecer? O plano de consumo de bens e portfólios deve ser a solução do problema do consumidor àqueles preços. Ou seja, este plano de consumo e esta carteira deve maximizar a utilidade do consumidor dentro do budget set, o budget set para estes preços, P/Q/. Além disso, para estarmos em equilíbrio, a procura de bens na data zero deve ser exatamente igual à oferta de bens na data zero, e a procura de bens no estado da natureza S deve ser igual à oferta de bens no estado da natureza S. E agora a pergunta é, será que existe? E será que o equilíbrio existe? No fundo, dizer se o equilíbrio existe é se existem preços que fazem com que os mercados estejam em equilíbrio. Então, nós fizemos esta mesma pergunta para a economia de troca pura, sem produtos financeiros. Agora aqui temos produtos financeiros e, portanto, aqui temos mais um vetor de preços, não é? Ou seja, aqui além do preço dos bens, agora também temos os preços dos produtos financeiros. E como é que agora o Pronto, uma pergunta é, este equilíbrio existe ou não? A outra é, como é que o calculamos? Pronto. E como é que o calculamos? Eu tenho aqui um exemplo para fazermos e vamos calcular esse equilíbrio. E vai ser a mesma coisa, ou seja, vamos resolver da mesma maneira. Vai ser uma economia com dois consumidores, então nós primeiro calculamos a função procura de cada consumidor e a seguir fazemos procura igual à oferta. E com procura igual à oferta, determinamos o preço, que equilibra o mercado. Portanto, é exatamente o mesmo processo. Agora, o que é que eu tenho a dizer sobre se existe ou não existe este equilíbrio? E então tenho aqui um resultado, que não vou, obviamente, é um teorema, que não vou demonstrar, mas depois que vou dar uma ideia de onde é que nós vamos buscar como é que chegamos, ou como é que podemos chegar a este resultado. Este resultado é o resultado de existência de equilíbrio numa economia com mercados financeiros, e este resultado é um resultado de economia, mas obviamente as hipóteses, tudo isto é matemático, tudo isto é matemática, ou seja, as hipóteses são, se aquelas funções de utilidade que representam as preferências dos consumidores forem contínuas, quase côncavas, eu já vou explicar a seguir o que é que se quer dizer, e forem estritamente crescentes, se as dotações iniciais dos consumidores forem estritamente positivas, se eles tiverem dotações estritamente positivas de todos os bens em todos os estados da natureza, se aquela matriz de retornos tiver característica completa de coluna, portanto isto são tudo condições puramente matemáticas, e se para a estrutura financeira existir um vetor tal que o produto da matriz por esse vetor é maior que zero, então prova-se que a economia tem equilíbrio. Ou seja, que existem preços para bens e preços para ativos, tais que, para esses preços, os consumidores escolhem cabazes que maximizam as utilidades e a procura não é superior à oferta.
Não precisamos de valores próprios para provar este resultado. Na verdade, o que precisamos é um teorema de ponto fixo. E a característica completa a matriz ter a característica completa não tem a ver com, até porque valores próprios a gente calcula. Mas isso é o ponto fixo da equação linear definida por essa matriz. E aqui é o ponto fixo de uma correspondência que é muito mais complexa do que qualquer coisa definida só pela matriz. Ok, então, vou fazer o seguinte. Portanto, agora a seguir, de facto, tinha... Já agora, isto é um exemplo, o que é o seguinte, como já falei disto mais que uma vez, o que é uma função quase côncava. Côncava é quando tem concavidade voltada para baixo. Quase côncava não tem que ter necessariamente a concavidade voltada para baixo sempre, mas se não, nas partes onde a concavidade não é voltada para baixo tem que ser crescente. Mas a definição é esta que está aqui, que é a imagem de uma combinação convexa de dois pontos tem que ser maior ou igual do que o mínimo entre a imagem desses dois pontos. Esta é a definição de função quase côncava. E este é um conceito mais fraco do que concavidade. Se uma função for côncava, então é quase côncava. E de facto, portanto, em particular, se a gente pusesse a hipótese de concavidade no resultado, ele também era verdadeiro, mas não precisamos de tanto, basta ser quase côncava. Agora, antes de fazer o exemplo, na verdade eu tenho aqui dois exercícios, que é o 3 e o 4. Vamos fazer aqui o 3. Eu, na verdade, já fiz a primeira parte do 3, porque eu tenho aqui uma economia com dois consumidores e o primeiro consumidor é igual àquele para o qual nós já determinámos a função procura. Vamos ter que calcular a função procura para o segundo e depois calcular o equilíbrio. Fazemos isso a seguir. Antes disso, vou então mostrar qual é que é a relação entre este modelo de equilíbrio geral e onde é que pode entrar aqui a teoria de jogos. E a teoria de jogos entra aqui, nomeadamente, para provar este resultado de existência de equilíbrio. E a história é a seguinte, e funciona da seguinte maneira. Nós podemos associar a esta economia de troca pura com mercados financeiros um jogo. Determinar e podemos associar um jogo e mostrar que esse jogo tem equilíbrio. Aliás, é como se faz a prova. Associo a esta economia um jogo. Mostro que esse jogo tem equilíbrio de Nash, ou seja, está nas condições que garantem a existência de equilíbrio de Nash. E a seguir mostro que esse equilíbrio de Nash é um equilíbrio da economia. E agora, aqui, eu não vou fazer essa prova, só para ficarem com uma ideia que podemos fazê-la assim. De qualquer maneira, gostava que ficassem com uma ideia de como é que é um jogo que a gente associa a esta economia de troca pura com mercados financeiros que depois permite, que terá depois um equilíbrio de Nash e esse equilíbrio de Nash será um equilíbrio da economia. Reparem que um equilíbrio da economia são várias coisas. São preços, planos de consumo e carteiras, e portfólios. Portanto, equilíbrio é isto tudo, não é? Preços, planos de consumo e portfólios. E então, o que eu estou a dizer é que nós podemos associar um jogo à economia e o equilíbrio desse jogo, o equilíbrio de Nash desse jogo vai ser o equilíbrio da economia. Então, tendo esta ideia, quem é que vocês acham que vão ser os jogadores? Quais é que vão ser as ações, as estratégias que eles vão escolher? E não é difícil, eu acho que sai mais ou menos naturalmente, não sairá tudo, porque não é também tão simples quanto isso. Então, a ideia é, para eu provar que existe, que uma economia tem
que esta economia tem equilíbrio, que eu vou fazer, ou iria fazer, era associar um jogo a esta economia, mostrar que esse jogo tem equilíbrio, e depois mostrar que esse jogo tem equilíbrio, ou seja, tem equilíbrio de Nash, e depois mostrar que o equilíbrio de Nash é de facto um equilíbrio da economia. Quem seriam os jogadores nesse jogo? Consumidor. Os consumidores, que vão escolher cabazes. Ou podemos dizer que serve de investidores. Estes consumidores são investidores também, porque eles também transacionam produtos financeiros, ou seja, eles aqui transacionam bens e produtos financeiros. Na verdade, a partir da aula, hoje terminamos, a partir da aula da manhã já vamos perder a parte do consumo de bens físicos e vamos só focar em produtos financeiros. Mas, em contexto de equilíbrio geral, os agentes transacionam simultaneamente bens e produtos financeiros. Por isso é que isto se chama um modelo de equilíbrio geral. Então, os jogadores faz sentido que sejam os consumidores. E quais é que seriam então, o que é que seria o payoff dos jogadores, desses jogadores? O payoff é quanto é que vão ganhar com o consumo. O que é que eles ganham com o consumo? Utilidade. Portanto, os payoffs à partida seriam as funções de utilidade. E depois temos que definir o conjunto de estratégias. Mas o conjunto de estratégias, à partida, também estaria mais ou menos, se eles escolhem cabazes, o conjunto de estratégias seria o conjunto dos cabazes, o chamado conjunto de consumo. Mas, de qualquer maneira, se lembrarem, no resultado de existência de equilíbrio de Nash, o que é que os conjuntos de estratégias tinham que satisfazer para termos equilíbrio? Tinham que ter três condições. Vocês não se lembram porque vimos isso hoje, tinham que ser convexos e compactos. Portanto, eu não posso considerar logo à partida o RLS mais o mais, porque esse conjunto não é compacto. Portanto, na verdade, associamos um jogo, mas tem que ser com algum cuidado e para começar, os jogadores que são os consumidores, vão ser parte dos jogadores que vão ser os consumidores, vamos fixar como conjunto de estratégias subconjuntos do conjunto de consumo e do conjunto onde eles escolhem os portfólios que são fechados e limitados. Bem, e a função payoff, que eu também tenho aqui, o que é que será a função payoff? Será a função de utilidade, é o que faz sentido. Mas os consumidores o que é que escolhem? Cabazes de consumo, ou planos de consumo e carteiras. Mas no equilíbrio, o meu vetor de equilíbrio não é só planos de consumo e carteiras, o que é que tem lá mais também? Quando eu olho para o equilíbrio. O equilíbrio é isto tudo. Planos de consumo, carteiras. Os jogadores que vão ser os consumidores vão escolher isto. Mas não chega, porque no equilíbrio também tem lá os preços. Então o que é que isso quer dizer? Eu vou precisar de mais jogadores. Vou precisar de jogadores que escolham o preço, que escolham os preços. E de facto nós no jogo que associamos à economia, além dos consumidores, pomos mais jogadores e esses outros jogadores são aquilo que nós chamamos os leiloeiros. E são eles que vão escolher os preços. E os leiloeiros vão escolher os preços, e na verdade quantos leiloeiros é que eu vou considerar?
vou considerar um leiloeiro para a data 0, que é o que escolhe os preços da data 0, e um leiloeiro para cada estado da natureza da data 1. Portanto, se eu tiver esses estados da natureza, eu vou precisar de S mais um leiloeiros. Ou seja, são uma espécie de jogadores fictícios que eu considero e são eles que vão escolher, que vão ter como variável de escolha os preços. E para eu ter o jogo definido, além dos jogadores, depois preciso dizer qual é o espaço onde eles escolhem os preços, qual é o conjunto de estratégias, e também não pode ser o RL mais, ou não pode ser o espaço todo, porque não seria compacto, também vou ter que o limitar, e aí eu vou considerar um conjunto que é o simplex, que eu já explico o que é, mas aquilo que eu diria que é mais interessante é, e qual é que vai ser a função payoff dos leiloeiros? O que é que vocês acham? Porque no jogo os jogadores maximizam uma função, escolhem a estratégia que maximiza a sua função payoff. No caso dos jogadores que são os consumidores, naturalmente eles vão maximizar a sua utilidade. E no caso destes jogadores fictícios que são os leiloeiros. Então, um jogo para provar a existência de equilíbrio nos mercados financeiros. Os jogadores vão ser os N consumidores e depois mais os leiloeiros. S mais um. São os anunciadores. Sim. Que vão escolher os preços. A variável de escolha vai ser os preços. Os consumidores vão escolher, o conjunto de estratégias vai ser um conjunto compacto aqui do espaço, onde eles, do espaço de bens e carteiras e portfólios, que depois nós até conseguimos concretizar qual é que é esse conjunto, e a função payoff naturalmente é a função de utilidade. E os leiloeiros, o que é que será a função payoff? E não se esqueça que nós queremos chegar a um equilíbrio da economia. Um equilíbrio da economia é não haver excesso, é a procura ser inferior à oferta, ou ser igual à oferta. Procura igual à oferta. Portanto, a gente quer, vamos pôr uns jogadores fictícios que sejam capazes de escolher preços que façam a procura igual à oferta. Então, a função payoff desses leiloeiros, ou desses jogadores auxiliares, o leiloeiro do estado da data 0, que vai escolher preços de bens da data 0 e preços de ativo, e os preços dos ativos, a função objetivo dele, ou seja, a sua função payoff é esta. Como é que nós interpretamos esta função? O que é esta primeira parcela? Este somatório, isto é a procura agregada menos a oferta agregada. Isto é o excesso de procura agregada. E quando eu multiplico pelo preço, tenho o valor do excesso de procura agregada. E aqui tenho, aqui tenho o excesso de procura agregada dos ativos. E isto é o valor do excesso de procura agregada dos ativos. E o que o leiloeiro vai fazer é escolher preços que maximizam esta função. E depois vou ter um leiloeiro para cada estado da natureza da data 1, e a função payoff vai ser exatamente o valor do excesso de procura agregada de bens em cada estado da natureza. E o conjunto de estratégias para cada um destes leiloeiros vai ser este conjunto que é o simplex, que eu não sei se vocês já viram este conjunto, mas é muito simples. O simplex DRN são os vetores DRN mais, cuja soma é igual a 1. Este conjunto tem exatamente a particularidade de ser compacto e convexo. E os preços podem ser escolhidos neste conjunto, efetivamente. E vejam se faz ou não faz sentido esta função payoff. No fundo, leva-nos ao preço de equilíbrio. Se o leiloeiro o que vai fazer é maximizar esta função, se eu pensar num bem em particular e se a procura desse bem for superior à oferta, isto aqui é positivo, para um bem em particular. Então, se isto é positivo e se o leiloeiro vai escolher o preço que maximiza isto, ele vai escolher o preço
alto. Ou seja, ele vai aumentar o preço de um bem que está em excesso de procura. De maneira a que no equilíbrio não haja excesso de procura. E pronto, e eu não vou dizer mais sobre isto, ou seja, a mensagem que eu queria passar era: existe equilíbrio numa economia de troca pura com mercados financeiros se forem satisfeitas certas hipóteses. Para provar esse resultado, nós podemos associar um jogo à economia, um jogo em que os jogadores são os consumidores mais uns jogadores fictícios, que são os leiloeiros, que vão escolher preços. Este jogo, conseguimos mostrar que este jogo tem equilíbrio de Nash, e o equilíbrio de Nash deste jogo é efetivamente um equilíbrio da economia. E deste modo nós temos aqui um fundamento estratégico para a formação de preços. Ou seja, o que estamos aqui a fazer é a formação de preços de equilíbrio de bens e produtos financeiros. E, portanto, quando a gente observa numa economia o preço dos bens e o preço dos produtos financeiros, se o mercado estiver em equilíbrio, deve ser o resultado destas forças oferta e procura. Ok? E isto é, eu digo, nós estamos a terminar, isto é, digamos, a parte mais teórica deste curso que eu vim fazer. Depois, a seguir, vamos fazer coisas mais aplicadas, está bem? Mas eu gostava de dar estes fundamentos microeconómicos, teóricos, da formação de preços. Ou seja, de onde é que os preços vêm? Os preços deviam vir do equilíbrio do mercado. Oferta igual à procura. E se o mercado estiver em boas condições, deve ser isto que acontece. E agora, temos 5 minutos, acabamos em 5 minutos. Vamos resolver aqui o exercício 3. E é que eu tenho aqui uma economia, o que eu quero fazer é determinar o equilíbrio desta economia. E determinar o equilíbrio desta economia, determinar os preços de equilíbrio e os planos de consumo de equilíbrio. Eu já tenho aqui, esta economia tem 2 consumidores. O primeiro consumidor tem 2 consumidores e 3 estados da natureza. A estrutura financeira é exatamente aquela como trabalhámos naquele exemplo anterior. E o primeiro consumidor é aquele consumidor do exemplo anterior. Portanto, nós já determinámos a função procura deste consumidor nesta economia. Depois temos mais outro consumidor, consumidor 2. Este não dá importância a consumo no estado da natureza 1. A função de utilidade é logaritmo de x2 mais logaritmo de x3. Ok? E como é que nós determinamos o equilíbrio nesta economia? Vamos resolver agora o problema do consumidor 2 e depois fazemos procura igual à oferta para encontrar os preços de equilíbrio. Então, neste caso, consumidor 2, vou aumentar aqui um bocadinho, o consumidor 2, o que é que ele vai fazer? Vai maximizar o logaritmo de x2 mais o logaritmo de x3 e as restrições a que ele vai estar sujeito. Eu agora, como já mostrei que aquelas restrições se podem simplificar, vou já escrever aqui as restrições simplificadas para este consumidor. Então, θ1 mais Q θ2 igual a 0, porque não há consumo na data 0, no primeiro período. Depois, no estado da natureza 1, a restrição orçamental é x1 igual à dotação inicial que ele tem no estado da natureza 1, que é 2. Isto é a dotação inicial do consumidor 2. Então, 2 mais, lembram-se do produto, lembram-se dos retornos destas carteiras? Era 1,00,011, quando eu multiplico θ1, θ2, dá, e agora eu não tenho espaço, θ1, θ2, θ2. Portanto, aqui fica θ1. x2, dotação inicial na data 2, no estado da natureza 2, 1.
Aqui. Então, será 1 mais θ2. E o x3 é 0, porque a dotação inicial dele é 0, mais θ2. Portanto, fica θ2. Substituindo as restrições orçamentais na função objetivo, temos logaritmo de x2, que é 1 mais θ2, mais logaritmo de x3, que é θ2. E agora, se eu for derivar em ordem a θ2, quanto é que eu tenho? 1 sobre 1 mais θ2, mais 1 sobre θ2 igual a 0. Isto implica que o θ2, vou fazer mais devagar, θ2 mais 1 mais θ2 igual a 0, θ2 igual a menos 1/2. Isto é impossível. Isto não é uma solução do problema dele. Mas não é uma questão a justificação não é por aí. É pelo problema de otimização de facto que estamos aqui a resolver. Se ele escolhesse θ2 igual a 1/2, quanto é que ia ser o consumo no estado da natureza 3? Se θ2 fosse menos 1/2, quanto é que ele ia consumir no estado da natureza 3? Menos 1/2. Mas o consumo negativo não faz sentido. Ou seja, na verdade eu nunca escrevi, mas nestes problemas está sempre subjacente que x1, x2, x3 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o consumo é positivo. Os tetas podem ser negativos, mas o consumo não. Portanto, é assim, comecei a resolver, achei que isto podia chegar à solução assim, mas não, cheguei a uma coisa que é impossível, portanto tenho que voltar para trás. E agora, voltando para trás, qual é o raciocínio que eu vou fazer? Eu quero encontrar o θ2 que maximiza aquela função, e o que acontece é que o θ2 que maximiza não está no ponto onde a derivada é 0, porque o ponto onde a derivada é 0 dá impossível. Então o raciocínio que nós fazemos e é muito fácil neste caso, esta função, se a gente olhar para ela como função de θ2, é crescente em θ2. É sempre crescente em θ2. Logaritmo do mais θ2 mais logaritmo de θ2, quanto maior é o θ2, maior o valor que esta função toma. Então, o θ2 deve ser o maior possível dentro das restrições que existem. E as restrições que existem são que o consumo não pode ser negativo. Se o consumo não pode ser negativo, olha, o x3, o θ2 tem que ser maior ou igual que 0. Mas isto não me está a limitar-se porque eu quero escolher θ2 o maior possível. E o θ2 maior possível tem que ser tal que, reparem que o x1, se eu for ali ao x1, o x1 é igual a quanto? Mas o θ1 é igual a quanto? O θ1 na primeira equação eu posso escrever em função do θ2. O θ1 é menos que θ2. Então, o consumo tem que ser positivo. x1 tem que ser positivo. Daqui eu tiro uma condição sobre o θ2. O θ2 tem que ser menor ou igual que 2 sobre Q. Ou seja, o θ2 nunca pode ser maior que 2 sobre Q, caso contrário, iria ter consumo negativo no estado da natureza 1. Então, esta é a solução para o θ2, é 2 sobre Q. Que é o maior possível, mas que implica consumo positivo, que ainda implica consumo positivo. Então está resolvido. Ou seja, θ2 é igual a 2 sobre Q. Isto é a procura pelo... Eu até vou escrever a verbalho para ficar igual ao que eu tinha antes. Isto é a procura do ativo 2 pelo consumidor 2. 2 sobre Q. Depois, posso ir buscar o resto, que é o θ1. Quanto é que era o θ1? Era menos... O θ1 era menos
Já me esqueci. O θ1 é menos Q vezes θ2. Menos Q vezes θ2 fica menos 2. Portanto, o θ1 é igual a menos 2. E depois, o x1 é igual a θ1, portanto, é igual a θ1, não, é igual a 2 mais θ1. Portanto, é igual a 0. O x1 é igual a 0. O x2 é igual a 1 mais θ2. 1 mais 2 sobre Q, portanto eu só sei este valor depois de terminar o preço, ou seja, o x2 depende do preço, isto é a função procura, portanto depende do preço, faz sentido, e o x3 era 2 mais θ2, ou não, não, era 0, ou seja, o x3 era 2 sobre Q, era exatamente, o x3 é θ2, e o θ2 é 2 sobre Q. Então isto é a procura do consumidor 2. Reparem, só temos um preço para determinar, que é o preço relativo entre os dois ativos. Porque o preço dos bens, como os ativos pagam em numerário, posso fazer o preço do bem cadastrado em 3 igual a 1. Portanto, eu só fico com o preço de um ativo para determinar, ou o preço relativo dos dois ativos para determinar. Como é que eu determino o preço dos ativos? Usando as condições de equilíbrio, que é, a procura tem que ser igual à oferta. Então posso, em particular, usar esta condição. A procura do ativo 2 pelo consumidor 1 mais a procura do ativo 2 pelo consumidor 2, quanto é que tem que ser? Há bocado disseste. Tem que ser 0. Se alguém compra, alguém tem que vender. A procura agregada de ativos tem que ser 0. Porque não há dotações iniciais de ativos. Se alguém compra, alguém vende. Ora, o θ1, onde é que temos o θ1? Já não sei onde é que está. Quer dizer, sei onde é que está naquele exemplo que resolvemos antes. O θ2 menos o meio. O θ1, 2 é menos o meio. Isto foi para o consumidor 1. O θ2 do consumidor 1 era menos o meio. O θ2 do consumidor 2, ou seja, é 2 sobre Q. Qual é que é o Q que equilibra o mercado? Quatro. Que é igual a 4. Então agora já posso escrever, já posso, então x1, ou seja, consumidor 1, como eu tenho depois isto escrito a seguir, vou só escrever assim, consumidor 1, o que é que ele vai consumir em termos de bens? 0, 1 mais 1 meio, 3 meios, 1 meio, que é 2 sobre 4. Não, isto não é o consumidor 1, isto é o 2. Porque eu tenho aqui em cima as procuras do 2, ok? Só estou a substituir o preço. E o consumidor 1, tem que ir lá ao exemplo, tem que ir lá ao exercício anterior. Para não voltar lá, eu tenho aqui os valores e vamos olhar para estes valores para acabarmos, que já estamos, obviamente, fora de horas. Então, o preço dos bens é 1, porque os ativos pagam em numerário, eu posso fazer o preço dos bens igual a 1. Como eu fiz aquela normalização no preço dos ativos, quer dizer que o preço do ativo 1 é 1 e neste caso o preço do ativo 2 será então o 4, que nós acabámos de determinar. A procura de bens do consumidor 1, no estado da natureza 1 é 2, depois 1 meio, 3 meios. A carteira que vai transacionar o consumidor 1 é 2 unidades do ativo 1, compra e vende meia unidade do ativo 2.
O consumidor 1 vai consumir 0 unidades na data 0, no estado da natureza 1, 3 meios no estado da natureza 2, 1 meio no estado da natureza 3. Se nós somarmos, temos equilíbrio, 2 mais 0, 2, 2, 2, e isto era a oferta agregada em cada estado da natureza, está certo? E este mercado também está em equilíbrio, financeiro, porque a soma das carteiras também é 0. E reparem, será que eles ficaram melhor ou não ficaram melhor do que estavam antes? Quanto é que era a dotação inicial do 1? Era 0, 1, 2. E a dotação inicial do 2 era 2, 1, 0. E a função de utilidade do 1 era logaritmo de x1 mais logaritmo de x2. E a função de utilidade do 2 era logaritmo de x2 mais logaritmo de x3. Então vejam lá o que é que estava a acontecer. O 1 tinha mais dotação inicial no estado da natureza 3, mas não dava importância ao consumo no estado da natureza 3. Portanto, ele preferia consumir em 1 ou 2. E o consumidor 2 tinha mais dotação inicial no estado da natureza 1, mas preferia consumir em 2 e 3. Usando o mercado financeiro, eles conseguiram transferir rendimentos entre estados da natureza e no equilíbrio, reparem o que é que aconteceu ao 1. Passou a consumir 2 no estado da natureza 1 e depois 1 meio, 3 meios. O ideal até era, se calhar, não, ele também valoriza consumo no estado da natureza 2, portanto tem aqui 1 meio. Ou seja, se nós formos calcular a função de utilidade na dotação inicial e a função de utilidade nesta alocação de equilíbrio, eles estão melhores no equilíbrio. Concordam ou não? Ou já estão muito cansados? Neste equilíbrio eles estão efetivamente melhores, ou seja, estes cabazes dão-lhe mais utilidade do que a utilidade que eles tinham se consumissem a dotação inicial que tinham. Portanto, eles tiveram vantagem em usar os mercados. E neste caso, o mercado financeiro permitiu-lhes transferir rendimento entre estados da natureza, ou seja, passarem rendimento para o estado da natureza onde valorizam mais o consumo. E este mercado financeiro, mesmo assim, não é um mercado financeiro perfeito, porque é um mercado financeiro incompleto, porque existem 3 estados da natureza e só há 2 ativos. Se existissem 3 ativos, conseguiam gerar mais oportunidades de transferência de rendimento e o equilíbrio poderia ser melhor. Mas pronto, isto de qualquer maneira é uma introdução a tudo isto. Tudo isto é um mundo. E pronto, terminei. Vou terminar a gravação porque... Há sempre uma parte que é preciso.